3, 2, 1, vai. Estamos ao vivo? Yes. Pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Estamos com o programa Descendo pelo Ralo, meu amigo Bernardo. Opa! Agora está aqui passando na televisão também. Não deveria estar. Não deveria estar passando na televisão, mas está passando na televisão. Estamos hoje com um convidado muito especial, está esperando só o Lucas. É como se fosse o primeiro programa nosso, como se fosse hoje, né? Tá dando tudo errado aqui. Hoje tá muita energia boa. Nem tirando a HDMI, ela tá saindo. É melhor desligar isso aí. Tá mentira, o programa ao vivo é isso aí. Né? É isso aí. A gente saia pra caramba aqui, dá tudo errado. Mas estamos aqui hoje. Desliga ela aí, Bernardo. Desliga a televisão, Bernardo. Eu vou ficar me vendo ali, eu não vou resistir. Por baixo aqui, Bernardo. O controle não tá funcionando. No meio onde tá escrito LG lá. Vou segurar. Isso. Vai, aperta de novo. Aperta e solta. Isso. Melhorou. Agora acabou a televisão aqui agora. Pronto. Então vamos começar agora de novo, né? Agora sim. Bem-vindo vocês que estão ao vivo para o nosso programa Descendo pelo Ralo. E hoje um convidado muito especial que é o Dr. Tito. Tá conhecendo o Dr. Tito? Uhum. Pode falar, Tito. Olá, boa noite para todo mundo. Prazer estar com vocês aqui. Isso aí. Bernardo, você já stalkeou o Dr. Tito? Já stalkeei. Tem bastante pergunta aí? Tem uma pergunta muito interessante aqui que eu gostaria de saber. Então, antes de você perguntar, vamos conhecer um pouco do Dr. Tito. Exatamente. Dr. Tito, qual a sua especialidade? Bom, eu sou médico, formado aqui pela FOA mesmo, né? Sim. E a trajetória é bem interessante, porque eu fui fazer medicina chinesa em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, fiz lá curso de formação, depois o curso de especialização, aí depois fui fazer MBA em gestão de consultórios, depois eu fiz curso de estética, pós em estética, depois eu fui fazer reiki, depois eu fui fazer medicina integrativa, depois hoje atualmente estou fazendo geriatria, começando geriatria e estou terminando a pós de cirurgia geral para poder lidar com pequenas cirurgias, né, com foco em pequenas cirurgias. Então, na verdade, o senhor é um super médico, então, né? Com todas as especialidades possíveis, né? É legal isso, porque tudo vem em função do que a medicina chinesa me mostrou, né? Então, eu estava comentando com vocês no início aqui, né? Eu vim de uma família de religiosos, né? De cristãos, espíritas, no caso. Depois, hoje em dia, não sou mais espírita, eu abracei novamente, que minha família era católica, se transformou em espírita, se converteu ao espiritismo, né? Depois eu me converti novamente ao catolicismo. Então, o legal é que desde cedo eu sempre gostei dessa coisa meio, não chamo de sobrenatural, né? Mas da coisa mais misteriosa, mais mágica. E a própria vivência dentro da doutrina espírita me deixou muito mais racional que se possa imaginar. Porque eles, dentro do espiritismo, os caras estudam muito a questão racional, né? Tudo tem uma explicação, não tem efeito sem causa, né? Agora, quando você vai para a medicina chinesa, foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu fiz medicina simples, né? Comum, né? Ortodoxa, e fui me especializar em medicina chinesa por uma passagem muito interessante. Foi porque um belo dia eu recebi um livro de Douyin, que era uma técnica também da medicina chinesa, mais do braço japonês, né? Da medicina chinesa, mas que não usa os mesmos mecanismos da medicina chinesa. São pontos estratégicos no corpo, né, que você pressiona, né? E eu era todo assim ainda, né, bem ortodoxo, tinha essa coisa toda tudo tem que ter um motivo, tudo tem uma razão, parará. E se não está escrito no livro, não é verdade, coisa e tal. Tem que alguém ter comprovado, né? Aí eu fui fazer uma experiência com esse livro de Douyin e fiquei assustado, né, porque foi uma noite inteira de plantão, que ainda era acadêmico, tirando dor de garganta, melhorando cólica menstrual, melhorando o estado gripal, tudo, tô pegando pontos, né? Dor na coluna, eu fiquei assustado com aquilo, né? E foi exatamente um grande ponto de transição mesmo, né? Porque eu comecei a ver que tinham coisas que eu não conseguia explicar, que no final das contas resolviam um monte de situações que eu vivenciava, né? Então era um mergulho numa realidade que eu não conhecia, né? Que
não era porque não tinha explicação científica que não podia ter resposta ou respaldo dentro do mundo físico, digamos assim. Sim. Então, começou tudo, porque a medicina chinesa, ao contrário da alopatia, ela não fecha campo, ela abre o campo. E eu tive a graça de ter ido fazer o meu curso de especialização na Escola Paulista, onde tem um veio assim muito, muito científico. Foi lá que eu fui entender de verdade o que era ciência. Então, os trabalhos científicos eram trabalhos científicos, entendeu? E a gente foi mergulhando nesse aspecto e, ao mesmo tempo, tendo um âmbito do invisível agindo sobre o campo visível, né? Então, antigamente a gente entendia que a comunicação ou a informação dentro do corpo humano ele era fundamental, né? E era feito só pela via sanguínea, via humoral e pela via nervosa, né? Uhum. E de repente a gente começou a ter uma visão de que a via humoral, ou seja, os neurotransmissores, eram de um papel assim muito relevante dentro do processo, né? Então eu me vi numa história muito engraçada, né, de que de repente você está acostumado a fazer transmissão com sinais de fumaça, né? Tá. Daqui a pouco o cara te chega com um rádio, né? Como é que você vai explicar para o cara que não está vendo a fumaça que você está transmitindo informação, né? Uhum. Então a medicina chinesa abre esse paralelo aí muito legal, né, dentro de uma proposta de ciência, onde você tem um veículo invisível agindo. Isso me encantou, entendeu? Isso me encantou. Por que eu consigo colocar uma agulha e tirar a dor de uma pessoa, sabe? Porque Esse ponto é uma coisa interessante e é uma das minhas perguntas, o acupunturismo, né? Como é que funciona? Qual que é o tipo de pessoa que procura você e você aplica a acupuntura? Assim, dentro de uma visão bem pessoal, geralmente quem me procura é quem já está na sola, assim, entendeu? Está lá no limite mesmo, né? Porque ele já procurou dentro da medicina normal, a tradicional, ortodoxa, tudo que você possa imaginar. E ele vai chegar para mim lá, muitas das vezes, né, muito desgastado, muito já testado, né, muito descrente. Então, te olhando meio de lado, como última bolacha do biscoito mesmo, né, que se ele vai ter que usar aquela ficha dele ali da melhor forma possível. É que só para interrompendo, ô Lucas, podia ligar um ar-condicionado aí, né? Então a gente está economizando a luz. Né? Já vim de jaleco, já vim de capote, porque... Ele veio da Índia, ele tá sentindo... De repente tá frio aqui, depois começou a esquentar, o que tá acontecendo? Não tá botando a câmera em você não, né? Você tá fugindo aí, pô. Botar a câmera em você pra galera te conhecer. Quem não conhece o Lucas, hoje tem câmera pro Lucas. Tem? Cadê a câmerazinha aí? Pode mostrar pra ele. Manda alô pra galera aí, que já desligou a câmera. Ele tá na malandragem. Aí. Faz aí pra poder ver, ó. Manda alô pra galera. Olá, e o meu microfone desligado? Seu microfone tá desligado? Tá saindo o seu microfone? Agora vocês podem me ouvir. Mais bagunçado hoje. Não, hoje quase que não teve, né, cara? Esse programa tá fazendo meu cabelo cair, cara. Só tá perguntando por que eu raspei a cabeça. Depois eu conto por que eu raspei a cabeça. Eu ia perguntar, realmente, tá parecendo eu tô aqui na internet, eu tava conversando com o pessoal que tá com dificuldade de acessar hoje ainda o site, né, do nosso link. Nosso link. Quem modificou tudo, a gente vai, durante a semana, a gente vai mostrar pro pessoal, a gente vai divulgar o novo canal, tudo, mas... Acompanhe. Quem já está entrando, dá o like aí, já faz tudo que puder fazer, ativa o sininho, né? Vocês vão ver que é um canal novo. Né? Isso. O Bernardo que criou esse canal. Logo a gente vai modificar o nome e vai estar tudo direitinho para vocês aí, mas podem se inscrever que é esse que é o canal oficial agora. Doutor Tito, você trabalha em quais cidades aqui da região? Eu trabalho em Arapeí, né? Eu faço uma pronto-socorro lá, né? Faço também um PSF, onde eu lido com geriatria, porque na minha formação eu tenho gerontologia. Eu estou fazendo essa especialização agora em geriatria exatamente para poder cobrir essa necessidade que eles têm lá na cidade, né? E trabalho no meu consultório. No meu consultório eu trabalho com acupuntura, com hipnose, com desipnose, que é o mais importante, trabalho com medicina integrativa, né, que é aquela coisa dos hormônios, da fisiologia, porque as pessoas perguntam, nossa, como é que é isso? Porque quando eu fui fazer medicina, eu tive a graça também de estudar numa escola que primava muito pelo conhecimento da fisiologia, então a gente
cadeira mais importante da escola sempre foi, na minha época, fisiologia. E, então, quando eu fui fazer medicina chinesa, de novo, eu tive sorte de cair numa escola onde também se primava por fisiologia, né? Então, a base, todo o processo foi isso. E aí, quando eu fui fazer medicina integrativa, de novo, né, mais fisiologia. Então, o que integra as 3 medicinas aí é exatamente o aspecto de entendimento fisiológico da causa dos processos que estão se desenvolvendo dentro de uma pessoa. Então, tanto na alopatia, hoje em dia, quando você chega com uma pessoa com um edema agudo de pulmão, você vai estar entendendo não só que você tem que dar furosemida e acalmar, e morfina, não sei o quê, mas você vai saber que as bases podem ser tanto cardíacas, principalmente cardíacas, você vai trabalhar esse coração e outras coisas mais. Mas aí você tem que saber fisiologia. Na questão da medicina chinesa, de novo, quando você tem que entender a base da fisiologia chinesa, são os 5 elementos, né, você entende toda a medicina chinesa através dos 5 elementos, que é coração, pulmão, fígado, baço e rins, né, a relação que há entre esses 5 órgãos. De novo, entender a fisiologia deles também integra o ser humano e faz com que você também tenha resoluções em termos de medicina chinesa. E na medicina integrativa, que é aquela que trabalha os desequilíbrios ou o envelhecimento, digamos assim, ou a diminuição da performance dos órgãos, para você poder ter uma interação mais objetiva e com uma melhora mais eficiente, não digo eficaz, né, mas eficiente, é você ter que entender de novo fisiologia. Então, as 3 cadeiras, elas se amarram exatamente na base, né, que é o ser humano. Entender o ser humano não só como uma máquina, mas como um elemento que resume aí alma, emoções, fisiologia e principalmente a inter-relação desse todo com o meio ambiente de onde ele está inserido. Entendeu? Então aí você tem um tripé, né, que vai estar exatamente se embebendo dessas coisas todas, e o produto final é o ser humano. Em Barra Mansa tem o Dr. Tito, que ele é cirurgião geral, se não me engano. Isso. É parente seu? Não, é nada? Os outros achavam que ele era meu pai, que ele tem um filho também que é médico, né? Mas eu trabalhei com ele muitos anos, né, entre aspas, uns 3 anos na Santa Maria, né, na época. Até porque ele foi meu professor na escola, então ele me aceitou como acadêmico dele lá. Então, meu nome era Tito, e dele era Tito, então ele me chamava de Aurélio, né? Que meu nome é Tito Aurélio. Então, Santa Maria, muita gente me conhece como Aurélio por conta exatamente da graça e simpatia dele. O doutor Tito vai lá, aquele cirurgião. Eu falei, não, pô, tem outro Tito. Isso vai dar mais complicação agora, porque na época eu falava, né, tinha 2 parâmetros importantes. Eu falava, tem o Tito preto e o Tito branco, então você sabe quem que eu sou. Tá. E tinha também o Tito cirurgião e o Tito acupunturista ou clínico geral. Agora os 2 cirurgiões. Agora, como eu estou me especializando em pequenas cirurgias, com cirurgia geral, ou não, como cirurgia de pequenos procedimentos, né? Muita gente vai me procurar como cirurgião. Às vezes ligam lá no consultório, você faz vesícula, quanto é que tá? Falo, não, aí você tem que ligar para o outro. E seu consultório em Barra Mansa fica onde? Em Barra Mansa? Meu consultório fica na Santa Clara. Antes eu fiz 25 anos. Santa Clara, para quem não sabe, é perto da UBM, né? É isso mesmo? Não, Santa Clara é perto da Toniato, Goiabal, né? Descendo lá? Na estrada de Angra. Não, estou confundindo. Falando que é Santa Mônica, acho que é Santa Mônica, ele tem um consultório ali que chama ali. Santa Clara, o bairro Santa Clara mesmo. É o bairro Santa Clara. Santa Clara. E aí eu fiquei de 97 até 2017, 18, no centro de Barra Mansa. Aí Deus me deu um presente, que foi, me ofertou esse novo espaço, que é na Santa Clara, que tem assim um perfil muito parecido com o meu, um lugar verde, com espaço. Eu saí de uma casa fechada, que era 4 paredes, né? E fui para uma casa onde eu tenho lá ponte, tem laguinho, tem peixinho, tem bacana. Muito verde, árvores. Então um churrasco, né? Não, churrasqueira, olha, vocês querem me convidar para falar sobre medicina, mas se quiserem me convidar para falar sobre churrasco, eu acho que dá para falar muita coisa. Opa! Muita coisa. Inclusive, agora eu estou com um blog que é o Alimento Cura, né? Olha. Onde eu vou fazer um trabalho que eu desenvolvi, que é
os quatro pilares da alimentação saudável. Né? Então, eu vou falar sobre esses 4 pilares, que é alimento energético, alimento estrutural, alimento detoxicante e alimento espiritual. Tá? Que as pessoas perguntam, mas o que tem a ver alimento espiritual com o seu blog? É porque se você sentar à mesa e não estiver bem, você pode passar mal. Exato. Entendeu? E se a mesa estiver bem feita, bem posta, ela pode acordar em você o seu lado espiritual também, o seu lado lúdico, né, digamos assim, né, para poder estar se reunindo, se confraternizando, trocando. É um lugar de pausa, né, e de bandeira branca, né, para poder estar. Então, aí é legal, porque dentro desses aspectos eu estou fazendo, né, eu começo lá primeiro com os alimentos na sua procedência. Então, a gente vai falar sobre a produção de alimentos, o uso de agrotóxico ou não, o uso... O que tem de paradigma e de mentira nessa história de uso de agrotóxico, né? O que é um alimento transgênico, o que ele pode trazer de benefício, depois vai para a fase de transporte, como que é importante o transporte, a distribuição do alimento, depois a compra, né? Onde você está lá, ainda no item procedência. No supermercado, o congelamento, os mecanismos de conservação, como é que você escolhe uma fruta, um peixe, uma carne no supermercado, depois como é que você vai para casa. Nessa fase que eu estou agora, eu estou falando sobre a conservação em casa. Né? Então, se você tem uma geladeira ou se você tem um freezer, se você está usando bem esse freezer, quais são as dicas para você poder usar melhor esse freezer. E isso tudo vai estar onde? No blog, né? Que no é blog, o Alimento Cura, que já está no ar já está com umas 5 ou 8 artigos já, né? Então, eu tenho feito um artigo semanal, por dia, e ele vai abordando todos esses aspectos nessa sequência, né? A ideia é estar falando de comida, como que a comida é importante, né? Como que o alimento tem sua importância na saúde, né? É onde que tudo começa, né? Porque se a gente não tem uma alimentação boa, a nossa saúde vai mal, e a alimentação é o princípio de tudo, né? O tanto você vê, o próprio vegetal, né, ele se movimenta em busca de comida, né? É muito interessante isso, né? Se você entender que o vegetal usa como comida água, gás carbônico e luz, né? Você já viu o girassol se movimentando? Não, nunca vi. É uma coisa fantástica, ele vai se movendo assim, buscando luz, né? As raízes, lá em casa eu plantei uma goiabeira lá, porque lá em casa é um morro, né? Então, tem 40 centímetros de aterro, para baixo é pedra. Então, toda vez que eu vejo uma planta, eu não tiro a planta, eu deixo ela ali, porque ela achou um espaço, de repente ela achou uma floresta na pedra e vai se nutrir ali e crescer. Fazendo desse jeito, a gente conseguiu já umas 3 ou 4 árvores que são naturais lá do terreno, que estão ajudando pra caramba, a gente está reflorestando a área. Não eu comprando lá, é fácil, você vai uma coisa, compra uma planta, as que eu comprei, que eu coloquei, só 3 que vingaram. E aí você busca a vocação mesmo do espaço. Então, eu plantei na verdade eu não plantei, né? Eu descobri uma goiabeira, fui cuidando dela, putz, ela cresceu, ficou linda, maravilhosa. Aí a minha mulher virou, essa goiabeira vai derrubar a casa. Aí você quebra. Aí complica, né? Ô, Lucas, você gosta de qual fruta, Lucas? Qual fruta? Eu gosto bastante de banana. Opa! Como é que você come essa banana, fruta? É de uma forma... Me lembrei do Lombardi aqui agora. O Lombardi, né? Basicamente, né? O que virou aqui. Aí o que acontece? Você vê que ela... Por que ela vai destruir a casa, né? Porque ela vai atrás de comida com as raízes. Entendeu? Então, e a goiabeira é meio inescrupulosa, não está nem aí. Ela vai silenciosamente. Quando assusta, ela realmente levanta a calçada. E está perto de uma cozinha que eu tenho lá, gourmet lá em casa, que se ela destruir a cozinha, eu vou ficar muito bravo. Entendeu? Então... Então, o pessoal que chega hoje, vamos supor, o que eu preciso estar sentindo para eu procurar o Dr. Tito? Tipo assim, eu atendo o paciente dessa maneira, que está passando mais ou menos por isso. Quais são os pacientes que te procuram hoje? Isso é muito interessante porque ele foi construído, tá? Essa história não é assim, foi construído mesmo ao longo desses 28 anos de profissão. Esse perfil de paciente que me procura foi construído e eu fui perseguindo ele através
dos desafios que a gente ia encontrando dentro da profissão, né? Então, o maior desafio que eu encontrei na minha vida chama-se ansiedade, ponto. Tá? E eu descobri que a ansiedade, eu descobri, é meio pretensioso, mas a ansiedade, muita gente já está falando isso, ela causa dor de cabeça, ela causa infertilidade, ela causa impotência, ela causa dor nas costas, ela causa insônia, ela causa dor de estômago. Ela não causou, porque eu levei um tiro, aí a partir desse tiro eu tenho essa dor aqui na coluna. Tudo bem, não tem problema, mas o cara que é ansioso vai ter muito mais dor na coluna do que um cara tranquilo. Diga-se passagem. Então, hoje o perfil do paciente que vai me procurar é uma pessoa que realmente está vivendo algum processo desse tipo, né? Dor, é o mais múltiplo que você possa imaginar. Desde dor, desde insônia, própria ansiedade essencial, depressão. E as pessoas falam, mas como é que você trata tanta gente assim? Porque eu trato a ansiedade. Entendeu? E o brasileiro é ansioso, né? Sim, do brasileiro, né? É do brasileiro. Eu passei por uma situação de ansiosidade recentemente. Eu perdi um rim fazendo cirurgia, né? Já achou ele? Eu não achei ainda, né? Porque na verdade eu achei, ele tá aqui, tá morto, mas tá aqui, né? E eu tava urinando direto, assim, sabe? Porque aí eu fui no meu médico, urologista mesmo, ele falou, cara, isso é ansiosidade, a gente já fez os exames aqui, tá tudo certo, seu outro rim tá funcionando direitinho. Foi ele falar que era ansiosidade que eu parei de ficar... É ansiedade, isso aí. Eu parei... Eu tô tão ansioso que eu tô falando errado. Aí eu parei, simplesmente foi ele me explicar o que estava acontecendo comigo, que eu parei de ir ali de 2 em 2 minutos ir no banheiro. Eu estava realmente ansioso. Você vê uma coisa que eu acho interessante? Lá no consultório a gente tem um protocolo de atendimento, né? A gente tem uma ideia, que foi até numa conversa muito bacana que eu tive com uma amiga muito querida há muitos anos, que ela disse o seguinte, engraçado, no seu consultório as pessoas são acolhidas, tá? Então, a grande característica do nosso consultório sempre foi o abraço para as pessoas que chegam lá. E é curioso, porque acabou virando marca registrada, tá? Esse acolhimento. Aí a gente tem lá música, isso já tinha no outro anterior, sabe? Nesse a coisa ficou muito mais acentuada, porque a pessoa ela fecha o portão, é outro mundo lá dentro, tá bom? Entra num clima, né? É outro mundo. Lá tem pássaros, você tem que ver o pôr do sol nosso. É um troço assim que todo dia... A minha mulher adora fotografia, eu acho que ela já fez mais de 1000 fotos do pôr do sol. Você vai perder essa máquina aí, não vai ter armazenamento para isso tudo, não. E aí, o que eu ouço assim muito, é até curioso, né? A pessoa fala assim, Tito, só de chegar aqui eu já melhorei. Eu falei, não, mas você tem que pagar a consulta ainda. Você lembra disso? Piora de novo, né? Porque foi isso aqui feito para isso, né? Agora, se você melhorou lá fora, vai ser mérito meu também, tá bom? Então você bota aí. Então, a gente acabou gerando um ambiente onde você consegue, primeiro, se sentir seguro, segundo, obviamente, a consequência, se sentir acolhido. Tá? Agora, é óbvio que existe muita controvérsia em torno disso, porque até bem pouco tempo, eu até falei disso numa live que eu fiz há uns dias, as pessoas falavam assim, esse negócio de tratar tudo, isso aí é charlatanismo, isso é enrolação. E tem um vídeo que está rolando aí na internet, que eu achei até legal, eu estava ouvindo, mostrando para alguns pacientes, mas é aquilo que eu aprendi lá na Escola Paulista de Medicina, né? Que a dopamina é uma substância presente no corpo de todo mundo, tá? Que ela é meio que, para ser assim, bem genérico, bem objetivo, ela é meio que gerenciador do humor, tá? E dos níveis de recompensa, sabe? Você se sente... Porque o bom humor vem quando você se sente recompensado por alguma coisa, né? Então você busca para você ser recompensado. Então a dopamina, se você injetar dopamina em você, você vai ter alteração do humor, o que comprovou que ela realmente está ligada a essa história toda. Só que até bem pouco tempo os caras achavam que a dopamina ela era restrita ao cérebro, entendeu? Mas algum curioso foi ver que quando ela se liga a uma substância que compõe o radical dela, ela passa a viajar pelo corpo. E que deixou os caras loucos é que existe receptor para dopamina no fio de cabelo, tá? Que você falou que está caindo, até as células dos seus rins, até as células do pulmão, ou seja, a dopamina ela veicula emoção e essa emoção está ligada a cada uma dessas células. Bom, o pensamento científico pensaria assim, a dopamina está levando a emoção. Mas espera um pouco. Quer dizer, então, que o rim sente emoção? E é legal, porque essa colega, ela falou muito
do sistema imunológico. Ah, que está ligado ao sistema imunológico. Mas falou também que está ligado ao rim, está ligado ao coração, está ligado ao pulmão, está ligado a todas as suas células. E é o que a medicina chinesa fala há 5.000 anos. A sua emoção pode mobilizar todo o seu corpo. Tá? Então, meu professor Isao Yamamura, meu grande mestre, numa das primeiras aulas dele, ele pergunta assim para nós: onde está a sua mente? E na minha turma era muito eclética, tinha reumatologista, tinha ortopedista, turma de acupuntura, né? Então vai lidar com essa coisa toda. Aí o cara, né, cada um falou uma coisa, aí ele falou assim: a célula está em qualquer lugar do corpo, a mente está em todas as células. Se você falar que a dopamina tem um relacionamento direto e uma comunicação, uma forma de comunicação direta, tá? De célula com célula, o que vai acontecer? Você está falando exatamente isso, que o corpo é um todo e que ele funciona como um todo. Tá? Então, aí vem a questão, né, por que a acupuntura funciona? Você perguntou como é que a acupuntura funciona. Né? Por que ela funciona em paralítico? Funciona. Porque, a princípio, a grande proposta para explicar a acupuntura era a transmissão pura e simplesmente nervosa. Doeu aqui, tem uma resposta cerebral? Não, mas não é só isso. Porque você pode estimular aqui, gerar um processo inflamatório, esse processo inflamatório vai fazer com que o seu corpo reaja. Por exemplo, você tem uma pessoa paralítica, ela não sente dor, mas se você cortar, ela não cicatriza? Ah, mas tem um pouco mais de dificuldade, mas cicatriza. Por que ela cicatriza? Porque quem comanda a cicatrização é o cérebro, mas o cérebro está disposto de uma forma como mente. Ele é só, como a medicina chinesa fala, ele é o mar da mente. Então ele está disposto assim, dentro de um movimento ou de uma região, mas ao mesmo tempo ele está se comunicando com todas as partes do seu corpo. Tá? Então esse é um dos grandes fundamentos da medicina chinesa. Ô Lucas, temos perguntas, então? Tem uma aqui. Então, pode perguntar aí para ele. Pera aí. Pergunta da Geralda Gonçalves. O que você pode nos dizer da relação dos 5 elementos em nossa vida? Rapaz, os 5 elementos, de novo, vai para a questão da famosa fisiologia. Tá? A medicina chinesa definiu 5 órgãos ou 5 elementos, né? Na verdade, 5 elementos onde se enquadram 5 órgãos. Tá? Então você tem fogo, água, vento, secura e frio. São os 5 elementos da medicina chinesa, tá bom? E eles estão relacionados com os órgãos. Então, por exemplo, o rim é o órgão da água, tá bom? Verdade. O fígado é o órgão da raiva, que é o elemento madeira. O coração é o elemento fogo. O baço é o elemento terra. E os pulmões é o elemento metal. São o elemento metal. Tá? Então existe uma relação que a gente chama de criação e destruição e controle, né? Onde a água gera a madeira. A madeira gera o fogo. O fogo queimado gera a cinza. E da cinza se tira os metais. E os metais são os elementos que se combinam e formam a água. Então, isso é um que a gente chama de ciclo de geração. Tá bom? Cada uma desses elementos correspondem a uma emoção. Aí entra o link da emoção. Os rins estão relacionados com o medo. O fígado está relacionado com a raiva. O coração está relacionado com a ansiedade. Os pulmões com a preocupação. Perdão. O baço com a preocupação. E os pulmões com a tristeza. É interessante porque você vai ver que, de novo, existe um ciclo de geração dessas emoções. Tá? Porque o medo gera raiva. Não sei se você sabe disso. Sim. Você imagina um ratinho. O ratinho vai sendo acuado, ele está com medo. Você vai acuando, você vai acuando, vai acuando. Quando ele não tiver mais o que fazer, o que ele faz? Ele te ataca. Então, na verdade, a gente pensa que o contrário do amor seja a raiva. Não, o contrário do amor é o medo. É verdade. O contrário do amor é o É medo. verdade, faz sentido. Tá? Então,
o medo gera raiva, a raiva gera a ansiedade gera a preocupação e a preocupação gera a tristeza. E interessante que a tristeza gera o medo. Então existe um ciclo de emoção também, onde a gente trabalha, que você quando chega com uma pessoa, por exemplo, no consultório com medo, eu sei que ele está com problema renal. Mas eu sei também que o rim está ligado a diversos órgãos. Então, por exemplo, o rim está ligado à bexiga. Mas, curiosamente, o rim está ligado aos pés, está ligado à tireoide, está ligado aos ouvidos. Então, eu faço o caminho de volta. Eu sei que se o fulaninho está com problema nos ouvidos, eu vou tratar o ouvido dele, mas eu vou tratar que órgão? Vou tratar o rim. Entendi. Entendeu? Mas o fulaninho tem andado com muito medo, chega no consultório cheio de medo, assim, crise de pânico, eu vou tratar o rim. Mas o fulaninho está chegando no consultório e eu sei que ele tem um problema de ombro. Então eu vejo que qual é o órgão que rege o ombro? É o fígado. Então esse cara tem problema de raiva. Então eu trabalho a raiva nele, trabalho o fígado. Eu sei que esse cara tem problema de estômago, porque o fígado trabalha o estômago. E o Francisco Vergolini, que é o nosso todo podcast, Sempre. ele está, né? Ele está perguntando como é que faz para sair desse ciclo. Você nunca sai desse ciclo. Você sai desse ciclo, você morre. Tá bom, Francisco? Opa, Responde aí. O que você faz? Você equilibra esse ciclo. Porque uma pessoa sem raiva, sem medo, sem tristeza, está morta. Entendeu? Faz parte da vida. Faz parte da vida. Você vivenciar essas emoções. Mas é aquilo, você tem que estar no mundo sem ser do mundo. Você vai vivenciar as emoções, mas elas não podem dominar você. Percebe? Exato. E é legal quando você, por exemplo, vive uma situação, eu estava até discutindo a respeito disso hoje. Quando você tem uma raiva, a tendência que as pessoas têm para falar, você não pode ter raiva. Não, pera um pouco, eu posso ter raiva sim. Aí você fala, mas por quê? Porque eu estou vivo. Caramba, mas não justifica se está com raiva. Uhum. Mas quando eu começo a conversar comigo mesmo, por que eu estou com raiva, eu descubro que, na verdade, eu estou com raiva porque eu sou muito ciumento. Tem um fundo da raiva, né? Sim, um motivo seu para raiva. Eu estou com raiva porque eu sou um bruto do invejoso. Talvez é importante também você falar sobre, né? Com alguém ou consigo mesmo. Mas de né? quê? Sobre... Essa que é a história. Você vai falar da raiva ou vou falar da sua vaidade? Bernardo, vai lá, faz a consulta, Bernardo. Não. No carro, poxa, Eu ia sugerir isso agora. Ele faz a consulta. Quer ver? Você falou para mim o seguinte, assim, quando eu cheguei lá embaixo, eu falei, esse cara tem problema renal. Isso é verdade. Por quê? Porque você está de... Não, porque nos 5 elementos você descobre, por exemplo, que existem as cores também que são lidadas, que comandam o determinado órgão, entendeu? Que é a energia que o órgão precisa. Então, a energia, qual que é a energia do rim? É o preto. Tá, então eu olhei para você está de preto, eu falei, cara, esse cara tem rim bichado. Pior que o meu rim realmente tá... e o que você falou faz E sentido. o meu seria o quê? Coração. Nossa, Ih, rapaz. Por isso você está fora do peso. Não, eu tô fora do peso que eu tô mantendo. Tô tentando Deixa eu manter ver se você tá vendo. fora do Eu tô peso. tentando manter aqui o meu peso, mas tá difícil, né? Eu não tô fora do peso, não. Na Pensei que verdade, ele o peso tá da dentro de barriga mim. aqui, ó, mas não é não, o negócio aqui é... Não, o negócio tá feio, cara. Mas É. o peso tá aí. O peso, peso tá tá aqui. Eu aí, tô fora cara. dele não, pô. O peso tá todo aqui. Mas fala que você vai... Não, então, como é que você conseguiu determinar através só de visualizando a pessoa que, por exemplo, eu tinha esse problema renal, só pela fisionomia. Pela fisionomia, Fisionomia. cor, Exatamente. Tá meio chupado. Porque você, na medicina chinesa, você treina para ter o seu exame, que hoje na alopatia é o exame tomografia, ressonância, é o exame visual. Porque a medicina chinesa são 5.000 anos, cara. É verdade. Então você é obrigado, dentro do estudo da medicina chinesa, a observar as pessoas. É até chato, né? Depois você descontrai, acaba. Mas no início da formação, cara, eu era um chato, cara. Era um Você chato. ficava vendo pessoas... Você tem ideia? assim, Uma vez eu fui tirar umas férias, eu fui para Porto Seguro. Fiquei lá no Mucugê, né? Aliás, um abraço pro pessoal lá do Alto Mucugê, se estiver me vendo aqui agora. Cara,
eu cheguei lá na primeira semana, eu fui ficar 2 semanas. Na primeira semana eu fiquei bem. Na segunda semana eu já estava dando curso, porque eu não aguentava. Eu vi o cara na praia e falava, pô, esse cara tá com fígado ruim. Aí eu ficava do lado dele, olha, fulano, seu fígado tá ruim. Eu falei, como assim? Por causa disso. Aí acabou que chegou a tarde, eu tô lá sentado na pousada, abre a porta, não, aqui tem um pessoal aqui fora querendo falar com você. O que é? A fui ver, ele trouxe a mãe, a tia, a papagaio, porque eu queria consultar lá, né? Minha mulher ficou me olhando, pô, você vai fazer consulta aqui agora, cara? Eu falei, eu vou fazer o quê? Faz parte da sua essência, né? Faz parte da essência. Você foi falar e de repente apareceu pessoas interessadas. Né? Você fica meio que fanático com esse troço no primeiro momento, né? Porque a fase de treinamento é essa. Aliás, é isso. Você estuda na faculdade, mas se você não estiver praticando, não rola. Minha cabeça sempre foi assim. Eu estou lá fazendo cirurgia lá, mas eu já estou mexendo, já estou tirando verruga, já estou fazendo, sabe, tirando o espinho do pé, fazendo. Que eu vou implementando tudo que eu aprendo lá. Eu sempre botei, nunca fiz assim de não usar, sabe? Então, eu saía na rua o tempo todo, cara, dando diagnóstico, e eu passei vergonha. Um dia eu cheguei para a menina e falei, eu vou te falar um negócio. O que é? Eu posso falar um negócio? Que você tá com o pescoço Você papuda? Você tá bom de papo. Isso aí é problema de tireoide. Eu falei, saca, o que você tem com isso? É aquela análise comportamental que parece que nunca cessa, né? Mas depois... mas interessante isso aí, que minha mãe tá com problema de tireoide, realmente, a gente foi notando um aumento ali, né? A gente falou assim, pô, coisa estranha. Que o médico foi consultar, falou, tá com problema de tireoide aí, então é visível, né, cara? Sim. Pra quem tem essa noção é bacana, né, cara? É da hora, cara. E você vai criando um olhar clínico, mas depois você relaxa, né? Hoje eu estou naquela fase de dar uma relaxada, entendeu? Porque senão você não desliga nunca, né? Tem vários comentários aqui já. O pessoal está fazendo comentário aqui no YouTube, né? Isso que eu acho legal porque o canal é novo. A gente acabou de criar o canal praticamente tem meia hora, porque o nosso canal perdeu. Entendeu? E é legal, tá a galera participando, que a gente tá participando mais de quando tinha um canal grande. Você vê como é que tava flopado. Como é que tava flopado, né? Então, assim, a Geralda Gonçalves perguntou, e a insônia? Bom, a insônia é uma das coisas muito complicadas de tratar, mas, de novo, indo à raiz, como que eu trato a insônia? Tratando a ansiedade. Ponto. Sim. Tá. A ansiedade é a base do problema, parece, né? Eu diria assim que ela é 99% de todo o processo, porque você tem um probleminha que você simplesmente se releva eles. Mas se você estiver ansioso, ou se aquele problema acordar a sua ansiedade, você pode fazer com que a coisa piore. Então, nesse estudo que a mulher estava colocando, que essa senhora estava colocando, ela fala exatamente isso, que o seu sistema imunológico pode entrar em conflito exatamente pelo grau de atenção que você está dando para ele. Hoje eu recebi uma paciente, foi muito curioso, porque lá em Arapeí, meu plantão acaba às 8 horas. Aí quando deu 7 horas, eu acordei, graças a Deus, tive uma noite tranquila e fui arrumar minhas coisas lá, né? Aí veio uma paciente, falei, caramba, 7 horas, estava 7h20 já, estava quase na hora eu tenho que arrumar aqui, ó, o colega chega, tem que chegar com o quarto arrumadinho, né? Aí eu fui lá ver, era uma senhora que tinha trazido a filha dela, cara. E a filha dela caidaça, assim, né? Menina de, acho que 7 anos. 7 anos. Não, 10 anos, que era muito miudinha. Aí eu conversando com ela, falei, o que foi? Ela tá com o nariz entupido, sintoma de gripe. Aí me veio na cabeça, caramba, que eu tinha acabado de ler esse artigo dessa senhora, né? De ver esse vídeo dessa senhora, eu comecei a fazer essa ligação para ela. Você já reparou que quando você... Minha mãe sempre falou isso. Quando você está com gripe, se você entregar o corpo, o que acontece? Ela monta no você. Entendeu? Por que ela monta em você? Porque você mandou uma mensagem para o seu sistema imunológico que você é incompetente para poder lidar com aquele vírus. Sim. Entendeu? Então, a ligação da dopamina, ela ocorre de uma forma inadequada com o seu sistema imunológico. Fragiliza o sistema imunológico e faz com que aconteçam todos os processos. Inclusive a própria insônia, né? Aí você vai ver que tudo vai ter uma relação direta com a ansiedade ou com o estado de humor, tá bom? Porque quando a gente vai pesquisar ou estudar a ansiedade, você vai entender o estado de humor da pessoa. O estado de humor dela é quem dita se você vai adoecer ou não. Porque tem gente que é ansiosa e que não adoece. Entendeu? Agora, o estado de humor, às vezes, pode levar a uma fadiga ou um excesso de exposição que leva à quebra, né? Vem a fadiga, o estresse, na verdade, no estudo da engenharia, que eu fiz 2 anos de engenharia, né?
Então eu tenho toda e fiz tudo, escola MacGyver. técnica. É o MacGyver. Você dá Então- uma caixinha de fósforo, ele faz um dolino ali. Eu importei muita informação da engenharia, né, para poder fazer. Aliás, eu agradeço a engenharia ter passado em medicina, que nós fui fazer o curso lá, a prova vestibular, eu gabaritei as provas de exatas, né, e fiquei na tampa ali, no limite das provas das ciências da fisiologia, né, propriamente dita, né, humanas, né. Então, quando você pega o elemento ansiedade, você disseca ele, você vai encontrar no fundo o quê? A alteração de humor. Porque você nunca vai ver doente que não tenha conflito. A doença, ela se estabelece a partir de um conflito, ponto. Se você está ansioso, mas você está na vibe, pintou um conflito que pode ser uma frustração, vem adoecimento. Ó. Entendeu? Ou pode ser a fadiga também. O cara trabalha, faz fadiga adrenal, por exemplo, que é um dos sintomas, assim, umas síndromes mais complexas que eu conheço até hoje, né? Que é quando a adrenal, que é aquele órgão que produz corticoide, ou os cortisóis, né? Cortisol, que é uma forma mais certa, que vai fazer você lutar ou fugir, tá? Se você está vivendo em luta ou fuga o tempo todo, você vai fazendo um movimento de estresse, que aí vem a engenharia, né? Que é Sim. vai e vem, que leva aos níveis de deformação, primeiro elástica, depois deformação plástica, até a ruptura. Então, a ansiedade, quando você vai estudar, você vai ver que o grande problema da ansiedade não é a ansiedade, é o estado de humor que ela estabelece a partir de um determinado momento que você foi levado ao extremo dessa ansiedade. Tá? Então, se não tiver conflito, não tem doença. Não tem doença. Por isso que é complicado você ver pessoas que estão na vibe adoecerem, entendeu? Ela adoece quando alguma coisa faz com que decaia o processo dela. Isso faz muito sentido, porque no meu caso, com o meu problema renal, você comentou aí, eu acredito que foi medo. É o medo que causou esse problema todo. Que está relacionado ao rim. Lucas, qual o medo que o Bernardo tem? Ah, eu sei de um. Qual? É um pouco polêmico, mas eu sei Que de é um. isso, velho? Daqui a pouco falar aqui é complicado, né? É o um negócio, pouco né? complicado, mas eu acho que dá. Vou dar uma pausa para poder falar dos patrocinadores, que a gente não falou no começo do programa. Bem Isso. lembrado. Entendeu? É que a gente já entrou, deu tudo errado no começo, a gente não falou dos entramos patrocinadores. Já entrou no Atrasado. pique, né? Daqui a pouco tá chegando para você que está assistindo o nosso DPR. Se você quiser pedir, tem um QR Code passando direto aí no cantinho da tela. A Pizzaria Urbana, Pizzaria Quadrada de Barra Mansa e Volta Redonda. E o Matheus também está abrindo agora no Monte Castelo. Então a Pizzaria Urbana em Barra Mansa, ela tem lugar presencial, fica em frente ao batalhão da Vila Nova. Cara, é top a comida, é gostosa pra caramba. Dá pra ver que eu tô comendo bem, né? Comida muito saborosa. E tem também em Volta Redonda, que era por delivery. Daqui a pouquinho tá inaugurando o do Monte Castelo, que vai ser top pra quem mora em Volta Redonda. O pessoal de Volta Redonda ficava com água na boca aí, queria comer, às vezes sair com a namorada, dia dos namorados chegando, aquele negócio. Eu não sei se vai estar pronto o dia dos namorados, não. Vou conversar com o Matheus aqui. Se tiver, a gente vai divulgar pra vocês. É verdade. Então daqui a pouco a gente vai chegar a pizza pra gente. O doutor Tito vai saborear a pizza com a gente. Né? Vai comer ao vivo ou vai comer depois? O que será que vai acontecer? O grande problema, né? E o patrocínio também, se você quiser gravar o seu podcast no estúdio de primeira qualidade, venha para DPR, estúdio de podcast. Tem televisões multifocais. Multifocais. Mas não, se você quiser ter o seu espaço, quiser gravar seu podcast, quiser valorizar sua marca, quiser gravar só você sozinho, para poder jogar nos seus stories. Se você quiser fazer vídeos, um lugarzinho mais editado, com edições de várias câmeras, quer trazer um amigo seu para discutir qualquer tema, a gente está alugando o horário aqui do estúdio DPR. Tá quanto, Lucas, promoção desse mês? Tá R$200 por mês o material bruto. E 300 já editado, Então, com vinhetinha. Vou fazer uma super promoção de 200 por R$199 Oh! a hora. Exclusivo! E de 300 por 299. Você não vai Meu perder uma oportunidade dessa de ter seu estúdio de podcast. Mas esse estúdio, 299, ele é editado e 199 o arquivo bruto, você pode editar do jeito que você quiser. Exatamente. A hora, entendeu? Então, uma hora dá para fazer bastante coisa. Se você quiser fechar valores mensais, tem desconto também. Então, daqui a pouco vai... No QR Code amarelinho, né? Amarelinho que é o nosso? É o amarelinho. No QR Code amarelinho, clica lá para ter mais informações. Apareceu agora. Apareceu agora, né?
Então vamos voltar às perguntas que o Bernardo está consultando. Eu interrompi porque o Bernardo quer uma consulta. Aqui no final, eu estou pagando pro Tito aqui, a consulta do programa. Ele veio como um convidado e tem que pagar a consulta daqui a pouco. E o Bernardo, se for consultar com o senhor, você tá ferrado, vai ficar uns 3 anos para tratar porque é complicado o negócio aqui. Ele é complicado mesmo. O Bernardo, se você avaliar como dentista, ele é um rapaz muito ansioso, a gente tirou a nota pelos dentes. Os dentes serrilhados, isso de uma pessoa que tem bruxismo. Isso é um sinal mesmo de ansiedade. Eu tenho mesmo. Entendeu? Então, eu uso até plaquinha para poder... Para não destruir os dentes. Destruir os dentes, isso aí. Então, mas ansiedade hoje é a doença do século. Todo mundo tem. Sim. E fala uma pessoa hoje, uma coisa que a gente achava engraçado, que antigamente a gente não tinha criancinha com bruxismo. Bruxismo, que eu sou dentista, então a gente sabe muito bem disso aí. Um sinal importantíssimo de ansiedade. É até bom a gente até fechar uma parceria com o Dr. Tito também, de caminhar os pacientes para ele. Uma grande maioria dos meus pacientes chegam com bruxismo e apertamento. Então chegam com os dentes todos destruídos. Sério? Porque estão com tanta ansiedade que o sistema parasimpático dela começa a fazer de noite. Vai dormir, em vez de relaxar, não relaxa não. Trava a mandíbula, acorda com o osso doendo, com os dentes todos trincados. Então isso que é a grande que eu falo hoje é a doença do século, porque antigamente no meu consultório aparecia um caso ou outro. Agora, praticamente todo mundo que se avalia tem bruxismo ou apertamento. Inclusive crianças, cara, de 3 a 4 anos de idade, que estão rangendo os dentes pra caramba. Adolescentes, isso era uma doença que, pela experiência que eu tenho de consultório, chegava mais pacientes com 30 e poucos anos e tal. Claro, sempre teve de todas as idades. Mas hoje, você vê criancinha com bruxismo, chegando no consultório já com os dentes todos destruídos, rangendo o dente com dente de leite, cara. Então, assim, você vê como é que é. Mas um fator que eu acho, até o Tito vai falar sobre isso também. Antigamente, você jogava bola, você pulava corda, você brigava de queimada, você tinha os amigos na rua. Hoje as crianças estão enfiadas dentro de um quarto com um computador e celular na mão. Isso não aumenta a ansiedade? É assim, o ser humano ele tem uma característica muito interessante que é a capacidade de prever o futuro. Tá? Mas como assim? Dá para prever os jogos da loteria? Não, não é isso. Prever o futuro é você maquinar na sua mente o que vai acontecer daqui a 2 minutos. E à mercê do que está realmente acontecendo. Então você salta o tempo, pula para lá e passa a vivenciar de uma forma muito real, e nós vamos até mostrar um exemplo clássico disso para vocês aqui, o que está acontecendo dentro da sua cabeça. A internet ela é muito interessante porque ela vem alimentar um processo muito cruel que é você não se permite mais ter dúvida. Tá? Então não existe mais aquele intervalo entre o que é isso? Vou perguntar para o meu pai. E enquanto você não chega no seu pai, você vai pensando o que é. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Hoje, não, você pega hoje a inteligência artificial, você formula a pergunta, ela te responde tudo ali. E eu tenho descoberto que muitas coisas ela não responde certo. Por quê? Porque ela não sabe? Não, porque eu não formulei a pergunta certa. Entendeu? Uhum. Então, eu estou vendo muita gente sem saber formular a pergunta, porque não teve a experiência própria. O senso próprio acaba entregando para o computador, para o celular, no caso, né, para o smartphone, uma instantaneidade que é irreal. E que ela precisava ter desenvolvido na cabeça dela essas dúvidas, porque ela vai formar o mental dela próprio, individual. Né? Ela não vai estar admitindo uma experiência global antes de ter a sua própria, porque como é que eu vou saber como é que ela a geladeira se eu nunca tive geladeira na minha casa? Você pergunta, sim, o que é uma geladeira? Eu te falar, eu já sei que é uma geladeira, mas você nunca teve geladeira em casa, cara. Sim, sim. Como é que você sabe, né? Então, a partir disso que você está fazendo, você está criando uma geração que não tem nível de frustração ou de tolerância à frustração. Entendeu? E que cada instante que você impõe uma frustração para ela é uma batalha interna. Sim. Entendeu? E isso é um movimento muito cruel, porque no final das contas você vai ver que as crianças hoje, que no meu filho, por exemplo, cara, o moleque é diferenciado, tá? Ele pega lá o celular já mexe no celular praticamente. De qual idade? 2 anos e 5 meses, olha, cara, entendeu? E já vi mais precoce, a priminha dele liga. Uhum. A mãe dele esse dia estava lá preocupada, porque ela fez uma ligação para os Estados Unidos, cara. Olha. E veio. Né? Ainda bem que o telefone hoje tem essa coisa aí de não ter. Você pagar assim. Imagina antigamente você ligar para os Estados Unidos e pagar uma fortuna. Caramba, você ia ter um problema, assim, entendeu? Tem sim. César Catapreta aí, tem um Catapreta que falou. Opa!
O César Catapreta, eu já procurei por causa de depressão e ansiedade. Ele tá falando O quê? Acupuntura? Então, eu não sei se ele procurou você ou se ele procurou alguma coisa que você estava tá, falando. eu já tratei dele, sim. Ele esteve comigo lá uns dias lá, a gente fez. Depois ele optou por uma outra proposta, mas ele teve comigo lá, a gente está acompanhando ele à distância, né? Sim. Está com algumas dificuldades, a gente está acompanhando à distância. É um grande amigo já. O Francesco Mergulino falou o quê? Ele perguntou aqui, e as agulhadas, dói? Olha, eu nunca senti dor na agulha, tá bom? Aquele que aplica, entendeu? Eu nunca senti dor na agulha, tá bom? Eu vou te falar que eu já fiz, tá? Você já fez? É uma dorzinha esquisita, cara, mas não dói assim, não é que dói. Existem É uma duas sensação, escolas, né? assim, 3 escolas, a coreana, a chinesa e a japonesa, tá? Todas elas vêm de uma proposta da medicina chinesa. A medicina chinesa é a mais malvadona, que gosta de fazer dor, coisa e tal, tá? Mas a gente vai entendendo que tem que adaptar, né? Então, hoje em dia, o que eu aprendi foi assim, quanto menos agulha o médico põe, mais ele sabe. Quanto mais agulha ele põe, menos ele sabe, tá bom? Né? Porque ele vai pesquisando dentro da avaliação que o problema do cara, resumindo, é ansiedade. Mas, caramba, esse cara é ansioso, mas por quê? Ele é ansioso porque ele é invejoso. Então, você tem que colocar esse cara de frente para a inveja dele. Mas com o que você faz isso? Com uma agulha só. Sem invejoso, dá agulhada no cara. Vamos tirar essa inveja. Aí, quando você Muda na hora. desbloqueia a inveja, Acabou na hora a inveja. quando você desbloqueia esse mecanismo da inveja, né? Quando ele aprende a compartilhar as coisas e entender... Por que o invejoso é ansioso? Porque ele quer para ele, e ele não tem, mas ele não entende que ele não tem ainda. E que ele pode ter, se ele fizer passar ele quer por... agora. Ele quer agora. Eu quero ser médico, tio. Mas acho que esse é o grande problema da humanidade também, né, Lucas? Que é As tudo pra pessoas hoje. querem sucesso hoje, as pessoas querem estar vinculado hoje. Sim. Tudo tem que ser para hoje. E quando Tudo é você uma trajetória, desencana né? isso aí, tipo assim, pô, as coisas têm o seu tempo. Por mais que você possa se esforçar, correr atrás igual um maluco, vai uma pessoa lá do nada e fica famosa da noite pro dia, né? Você Porque fica, fez caramba, alguma coisinha, né? Aí você tem duas saídas. Ou você fica com inveja do cara. Cara. Poxa, por que eu não tenho? Por que ele Sim, tem? sim. Por que ele não tem? E às vezes você nem se dá conta disso, sabia? Que você ficou com inveja. Aí você vai embora para casa bravo, não resolveu aquilo na sua cabeça, aí briga com a mulher, bate no cachorro e começa a desencadear um movimento assim muito cruel mesmo de cadeia, né? Porque você bate no cachorro, o cachorro fica bravo, morde o vizinho fica bravo, pega o ônibus, briga com o trocador fica bravo, briga com o cara briga com o motorista fecha o cara no trânsito. E É um o efeito cara... dominó, né? Exatamente. E o seu papel na história é quebrar essa sequência. Entendeu? E a agulha, o que tem? A agulha te ajuda nisso. Então, a partir do momento que você faz um diagnóstico bem feito, obviamente que os 5 elementos eles entram nessa história, né? Porque eu sei que ele tem problema renal. Tá? Então, ele tem uma questão ligada, primeiro, à dificuldade de terminar as coisas. Se ele olhar, tudo dele vai ter assim, começou, parou. Aí, Descobriu aqui agora. Aí o cara fala assim... Bernardo, vamos fazer os cortes aí. Tá, vou fazer. O Bernardo desaparece aí. Não consegue achar ele. Então agora tem um laudo médico. Pode dar um atestado. Então. Acabou Aí você não de precisa descobrir. ficar bravo com ele. Porque Dá uma olhada nele, porque né? ele tem um problema renal. E ainda por cima eu tenho déficit de atenção, que complica mais a situação. Por que tem déficit de atenção? Porque o coração, como eu falei, ele é a água. O rim é a água e o coração é o fogo. Se tem pouca água, o fogo ele se dispersa. Você não tem como apagar o fogo ou Olha controlar aí. o fogo. Aí o seu pensamento vai entra ser, nessa. passou um passarinho, porque você não vê? tem o lastro, Nossa, entendeu? cara, Em termos de medicina integrativa, a gente entende isso como falta de GABA. GABA é uma substância que tem no cérebro que é responsável pelo foco. Nossa, foco pra mim é uma coisa assim que Então, que eu quando preciso você usa... me focar muito pra ter, porque o negócio é complicado. Porque falta GABA e porque falta rim. E tá faltando umas agulhadinhas também. Para o rim, a sorte dele é que você vai usar muito pouca agulha. Tá? É um órgão que não responde muito bem à agulha. Para o rim, a gente precisa usar moxa-bustão.
O que é isso? É um calor que a gente promove a partir da queima de um bastão de Artemisia. Eu já vi isso. É. Você coloca assim, você bota uma agulhinha, aí tem um negocinho na ponta que você... não sei se é... É uma técnica, tá uma bom? técnica, É uma né? técnica. Mas eu não gosto muito dessa técnica, porque aqui no Ocidente, se usar isso, é uma temeridade. Porque cai pedacinho de fagulha, pode queima, queimar, o cara vai te né? processar, vai falar, entendeu? Então o que eu faço? Eu faço a mocha bustão com calor indireto. É um bastão que você aquece, né? Você aproxima mais ou menos 4 centímetros do corpo e aquece aquele ponto de acupuntura relacionado com os rins, e ele vai fortalecer seus rins, vai fortalecer a água, e essa água vai diminuir o fogo do coração, entendeu? Olha só. E o Lucas aqui, ele tem uma pergunta interessante, Lucas. Deixa o Lucas fazer a pergunta. faz a pergunta, Agora Lucas. ele aparece agora. ué. Vai, Lombardi. Pergunta do Com o Lombardi, Lucas. vai Lombardi. Faz essa pergunta aí. Não, no meu momento de hidratação, tá? Só para deixar claro aqui, fazer aqui. O Luke Screen, muito bonito, a princípio, perguntou: a medicina chinesa está muito na frente da ocidental, doutor? Não vejo dessa forma não, sabe? Porque são medicinas muito diferentes, tá bom? Porque quando você encara assim, o mundo moderno ele está mais para a medicina ocidental. Por quê? Porque é uma medicina... Só se for falar para ele, pode só virar Tá. um pouquinho o microfone? Tá bom. Senão O não vai mundo sair o som. ocidental ele está muito mais para a medicina ocidental, ortodoxa, tá? Mundo Medicina geral, no caso. Por quê? Porque você tem muitas doenças que, como eu falei para você, elas são... você não vai nunca querer fazer acupuntura num cara que quebrou a perna. Tá? Sim. Então, nesse caso, quem encaixa é um ortopedista. Você não vai pegar um cara que está infartando e fazer mocha nele, porque esse cara precisa de uma UTI, precisa de uma unidade coronariana. Então, de uma certa forma, como esse cara, esse paciente, né, digamos assim, ele demorou muito e avançou muito no processo do adoecimento, ele tem uma doença aguda. Então, para as doenças agudas, eu acredito que a medicina ocidental ela é imbatível, porque ela te dá a vida de novo. Tá? Só que eu vejo isso de uma forma muito curiosa. O médico de UTI, ele é responsável por salvar a sua vida, mas depois ele te manda para casa. Sim. Quem que vai te acompanhar? Entendeu? O cardiologista, ele é muito bom para poder fazer os stents, fazer os bypasses, que seja, para poder te salvar a vida. Beleza, mas depois ele te manda para casa. Quem vai cuidar de você em casa? Entende? Então, dentro do aspecto de medicina de processos agudos, que já estão assim no limite, que a vida está em risco, eu acho que a medicina ocidental é imbatível. Há, porém, uma controvérsia. Né? Nos processos crônicos, a medicina tradicional chinesa é extremamente competente. Eu te diria isso, extremamente competente. Tá? Então, você diria que assim, a junção entre a ocidental e a oriental é muito bem-vinda. Porque é o Yang e o Yin. É isso aí. Entendeu? De novo, 5 elementos que se baseiam no Yang e do A Yin. gente não pode esquecer que existe sempre o outro lado da moeda, né? Sim, se com focar em um certeza. lado só, às vezes você deixa em E eu te negligência. pergunto assim, aliás, eu afirmo para você de uma forma muito categórica, os dois lados da moeda estão na mesma moeda. Exatamente. E a separação Exatamente. é perniciosa. O bacana é quando você une. E, modéstia à parte, foi uma sacada que eu tive e que me fez juntar a medicina ocidental com a medicina oriental. Então, os meus colegas ficam assim para mim, na medicina oriental. Cara, como é que você aguenta tratar a ansiedade? Você vê, eles, né? Porque, de um certo aspecto, eles ainda não largaram, não fazem medicina chinesa. A grande maioria não faz medicina chinesa. Eu acho que no Brasil, você bem assim, não estou colocando como falsa modéstia não, tá bom? Estou sendo bem realista, bem. Existem muito poucos profissionais que fazem a medicina integrada, como eu faço, como os colegas que eu tenho mais proximidade fazem. Porque a maioria ou faz só medicina chinesa e abandona a medicina ocidental. A medicina chinesa é só médico que pode fazer? Não. Ou tem outro profissional que pode? Medicina, sim. Mas as práticas da acupuntura, elas podem ser feitas, porque são técnicas, né? Você tem 1000 técnicas ali que vai desde a
própria acupuntura, moxa, ventosa, massagem. E até a própria hipnose é usada dentro da medicina chinesa, entendeu? De uma forma muito objetiva. Tem algum caso de hipnose que você pode contar pra gente que foi fora do comum ou alguma coisa interessante dentro de uma consulta hipnótica? Ih, nossa, você tem tempo? Porque é um assunto muito interessante essa questão da hipnose. Assim, pra gente, assim. A hipnose dentro da medicina chinesa tem um papel muito diferenciado, né? Porque você tem várias linhas também. A linha que eu sigo é a linha do descondicionamento. Tá? Porque, para nós, você hipnotizar uma pessoa, se você estiver condicionando, você está criando só uma nova história. Para a medicina chinesa, a linha que eu sigo, a gente busca o quê? Te ensinar um exemplo. Eu quero te ensinar e fazer o que a gente chama de aprendizado profundo. Porque quando você aprender a fazer alguma coisa, e eu te perguntar assim, igual eu costumo falar no consultório, né? Tá pronto para outra? A pessoa fala, não, então não acabou o tratamento, não. Como assim? Porque se eu sou um instrutor de trânsito, tá bom? De direção, e estou te ensinando a fazer ladeira. Você fez a primeira ladeira, beleza, eu te pergunto, você está pronto para outra? O que você tem que me responder? Que tá pronto, Responde, Bernardo. Responde. Você está subindo a lagoa, Sem ficar ansioso, a ladeira. Bernardo. Sem ficar ansioso. Você está subindo a ladeira, estou te ensinando a fazer ladeira. Você fez a primeira ladeira, beleza, eu falo, está pronto para outra? O que você fala? Eu acho que eu preciso de mais um treino antes de... Então não está pronto. Não está pronto. Bernardo nunca está pronto. Mas qual é o cara que está pronto? Quando ele fala, não, estou pronto para outra. Beleza. Quando o cara chega no consultório, por exemplo, vindo de uma história de inveja, de raiva, de ciúme, né, que a gente tratou, a raiva e o ciúme dele, eu pergunto para ele, está pronto para outra? Ele fala, não, então não acabou o tratamento. Porque se a mulher puder, alguém te trair, alguém te decepcionar, e você vai desenvolver o mesmo processo de novo? Você de raiva, tem aquela consciência, né? Isso. Quando você está ou não está pronta, né? Exatamente. Então a medicina chinesa tem esse papel. E aí você é muito legal porque não existe assim cura milagrosa. Tá? Você fala, o cara chegou com dor de cabeça, dor de cabeça. Sai toda hora. No consultório, graças a Deus, é mais ou menos assim. Modéstia à parte, hoje em dia a gente tem, depois de 28 anos, a gente tem um trabalho que é muito instantâneo, sabe? E virou meio corriqueiro, não, porque a base de todo o processo é o espanto. Para mim, eu não espanto mais. Mentira. Todos os dias eu fico espantado. Hoje em dia é muito comum você chegar com pacientes e eles entenderem que a própria acupuntura é um mecanismo de descondicionamento ou de descongestionamento de energia, tá bom? Então, hoje em dia, por exemplo, eu estou trabalhando muito com técnicas de pronto atendimento, tá? Você chega para mim hoje, você está com dor de cabeça? Beleza, senta ali. Eu boto uma agulha, eu dou um toque, você para a dor de cabeça, na hora. Eu vejo assim, os caras... Hoje mesmo, lá em Arapeí, atendi algumas pessoas, o pessoal da própria equipe de enfermagem, eles chegam lá, estou com dor nas costas, estou com torcicolo. Tuque, o que você fez? Ele não sabe, porque talvez que você estiver assistindo hoje vai ficar sabendo. Né? Convidei algumas pessoas para assistir, mas não sei se elas estão assistindo. Sim. Na verdade, o que eu fiz? Eu descondicionei. Tá? Então, eu não sei qual foi o caso mais icônico, assim, porque não é assim, agora você vai, a partir de agora, você vai se tornar um homem mais forte. A hipnose de condicionamento faz isso. Não. Agora você vai se tornar um homem mais maleável. Entendeu? E que vai olhar para as suas dificuldades e não vai chamá-las de ameaça mais. Entendeu? Então, é um processo de descondicionamento, tá? E de desconstrução das ameaças. Então é muito difícil. É importante você ter uma consciência do seu problema, ou então, se você não tem essa consciência ainda, buscar alguém que possa te direcionar para você cuidar disso, né? E o grande diferencial da medicina chinesa e da hipnose ericksoniana, que foi meio que adotada pela medicina chinesa, é que você faz isso sem dar comando nenhum. Entendeu? É um transe que a gente chama transe conversacional. Tá, então, eu brinco, né, que, por exemplo, na gestão mental, que eu faço esse tipo de trabalho, é sempre assim, são 4 sessões só, não tem esse papo de ficar aqui ad eterno, não, você vai fazer o tratamento em 4 sessões. Cara, até hoje não falhou um. Na terceira sessão a pessoa fala, engraçado, eu já estou fazendo tal coisa,
eu não fiquei tão impressionado com tal coisa. Olha só, e falando de gestão mental, ô Eduardo, tem uma pergunta aí, né? A Tatiane Silva perguntou o que é gestão mental e para que serve? A gestão mental é a organização dos seus diálogos mentais. Opa! Só um momento, pessoal. Só um Para momento. responder essa pergunta. Esse momento muito importante aqui do podcast. Essa é a melhor parte. Vamos aguardar. Quem chegou, Bernardo? Chegou nossa pizza urbana. A Maravilhosa. pizza urbana patrocina o nosso programa, dando alimento aos nossos convidados. Então você que está em casa, que quer comer uma pizza, pede agora, liga para lá. Isso aí. O QR Code na tela agora, que daqui a pouquinho já mudou. Tá indo, mudou. Tá indo, né? Então. Agora saiu. Agora é cata preta, agora é dente. Daqui a pouquinho vocês vão lá, clicam no QR Code da pizza urbana e pede a pizza que o nosso amigo Matheus está trazendo pra gente aqui. Maravilhosa. O Bernardo hoje foi como bucha para poder buscar lá embaixo, né? Hoje a gente tá sem É backstage. frio pra caramba aqui dentro, pelo amor de Deus. Pode desligar o ar-condicionado que tá todo mundo congelando aqui já. Desligar mesmo? Não, pode botar desligar, tá bom. Top. Mas então, que você estava respondendo a pergunta do Bernardo. Que era... Ah, não, é da Tatiane Silva, da né? Tatiane. perguntando sobre Gestão que é mental. gestão mental. E para que serve? Gestão mental é a organização dos seus diálogos mentais, ponto. Sim. Por quê? Porque todos os problemas estão na sua cabeça. Ó. Você tem uma confusão com... Às vezes eu recebo muitas pessoas que sofreram abuso na infância, coisa e tal, né? E aí, às vezes, não foi só abuso sexual, mas abuso mesmo, por relacionamentos tóxicos, essas coisas todas. Aí elas chegam no consultório falando do pai, da mãe, do papagaio, Aí a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte. Eu olho para debaixo da mesa, né? Eu brinco muito, né? O que você está fazendo? Eu estou procurando seu pai, sua mãe, o marido aqui embaixo. Por quê? Porque ele está aqui conosco aqui. Eu estou sentindo que ele está. Você fala como se estivesse aqui conosco. Por quê? Porque o cara primeiro teve um diálogo externo, tá bom? Que causou uma questão X. E ele tem uma escolha. Ou ele transforma esse diálogo em uma lição, ou ele se transforma em um trauma. Como é que ele faz para transformar em trauma, né? Ele internaliza aquilo, ele sai dali porque o fulaninho não faz mais mal para ele, né? Então ele vai para o hospital com pressão alta porque eu tive uma briga e brigando com o cara e achando que o cara... Mas na mente dele, como eu falei, o cara ainda está dentro da cabeça dele, ainda está num diálogo sofrível, um diálogo tóxico acontecendo. Então esses diálogos eles podem durar 10 minutos, que você brigou com o cara que entregou a pizza lá fora, a pizza chegou, diga-se passagem. A boca encheu d'água. O cheiro tá violento. O cheiro tá cara. bom. Divino isso aí. Pode mostrar só para poder ver. O cheiro tá violento aqui, tá arrebentando com a gente. Tá difícil. Mas pode continuar. Vocês viram, né? Aqui, pode continuar. Até perdeu as palavras, né? Então o cara foi embora, tá? E você vai parar no hospital com pressão alta. Aí, mas por que a pressão está alta? Não é porque eu briguei com o cara, mas o cara não está aqui. Mas na verdade você continua com a dopamina, lembra a dopamina? Isso aí. Ativada, indo para o seu coração, aumentando o fluxo sanguíneo e fechando as artérias, fazendo com que a sua pressão aumente. Né? Então, você vê que, na verdade, o que aconteceu ali? Né? Você tem um diálogo interno tóxico. Tá? O que a gestão mental faz? Ela ajuda você a resolver o diálogo dentro da sua cabeça. E o que é super legal, porque esse diálogo pode ter acontecido na hora aqui agora, ou há 10 anos, ou há 50 anos. Não é regressão de memória. Hoje a paciente perguntou, doutor, o senhor faz regressão de memória? Aqui que eu falo para ela. Depende, né? Se eu falar que não, estou mentindo. Se eu falar que sim, também. Porque, na verdade, a diferença é que eu não faço a regressão para você voltar na emoção. Tá? Eu faço a regressão para você olhar hoje, como você é adulto, para o dia que alguém botou o pé na estrada na sua frente. Você cair, que você agora não ando mais na rua porque eu tenho vergonha, porque eu caí aquele dia. Então, eu vou fazer com que você ria dessa história. Na hipnose você faz a regressão. Não é uma regressão, porque o cara já está regredido, né? Como é que você pode regredir o que já está regredido? Só isso aqui é a minha regressão, isso aqui. Rapaz, tá bonito, hein? O cheiro tá violento, né? Tá vindo Então, aqui. galera, tá em casa, peça pizza urbana para comer, para assistir o podcast com a gente aqui.
Daqui a pouco o podcast está acabando, porque deve ter que acabar pra gente comer a pizza, né? Com certeza. Por mim, pode encerrar aí. Acabou comigo agora, acabou, mas tudo bem. acabou, né? Não. Mas, mano, assim, como o paciente pergunta, o senhor faz regressão igual a regressão espírita, de outras vidas, essas coisas todas? Chegou algum caso de fazer alguma hipnose, algum paciente contar de vidas passadas? Não. Não, né? Não, porque eu tenho meu parecer a respeito disso, de que, na verdade, todos os problemas já estão manifestos ali. Você não precisa regredir para resolver o problema. Você traz com você, né? Porque o que o problema te trouxe? Inveja, desejo de raiva, de vingança, de mágoa, de tristeza. Está no passado ou está no presente? Sim. Está aqui agora. Eu sou adulto. Agora. Você tem que aprender a lidar com essa inveja, com esse ciúme aqui. Tem colegas que vão fazer regressão. A minha escola não pede a regressão. A minha escola pede que você resolva hoje, como você é adulto, o problema de X tempo que aconteceu. Sim. Porque qual que está acontecendo? O seu diálogo agora que está ruim. Entendi. Se você melhorar o seu diálogo agora, interno agora, o problema quer esteja em que ele esteja, e quando você vai muito para ela, entra muita fantasia nessa história. Foi o que me afastou da TVP, né, que é Terapia de Vidas Passadas. Foram as fantasias, né? Que eu era Cleópatra, que eu morava no Nilo. Todo mundo era importante, né? Antigamente. Sim, né? sim. Ninguém era um mendigo. Não estou criticando, entendeu? Porque às Ninguém era vezes mendigo, você né? vai encontrar nessa fantasia a resolução dos seus problemas. Então, é um trabalho de hipnose, né? Mas o meu não. Eu não boto ninguém em transe para o cara se perder. Sim. Pelo contrário, eu boto em transe para ele se encontrar como adulto. Entendi. Entendeu? E como adulto, pegar essa criança no colo, tá? E acalentar e não entrar na emoção da criança. Sim. Porque você corre o risco de entrar na emoção da criança e o bicho pegar. Entendeu? Entendi. Então, daí é muito legal você estar vendo que a gestão mental faz esse apaziguamento. Adoro essa palavra, sabe? Apaziguar, apacientar as ovelhas, né? Que são suas, né? E eu tive um sonho esses dias que foi sensacional, cara. Eu tive alguns sonhos bem reveladores na minha vida. Eu gosto muito de marcenaria, sabe? Mas sou um péssimo marceneiro, porque marceneiro tem que fazer todo dia. Se você faz um hoje, semana que vem você não lembra onde você parou, complica. Então, eu sonhei que eu estava numa marcenaria, é um lugar que eu gosto de jogar futebol, às vezes eu sonho que estou jogando futebol, coisa e tal, mas eu estava sonhando que eu estava numa marcenaria. E estava muito feliz de estar lá. E de repente entraram as pessoas que começaram a atrapalhar o serviço. E alguém me disse, esses são os demônios, esses caras não são pessoas comuns, eles são demônios. Aí eu falei, vou que espantar isso aqui então, né? Peguei um caibro, não sei se você sabe o que é caibro. Caibro é um pedaço de pau quadrado que você sente. Eu me lembro que eu senti bem assim as arestas dele na minha mão. Agora eu vou sentar na cabeça desse demônio que vai sumir daqui. Mas quando eu pensei nisso, eu senti a dor em mim. É como se eu estivesse batendo em mim. Mas aquilo ficou meio que... Acordei, meio sem entender. Até que um dia, eu estou lá, uma semana depois, estou fazendo uma sessão com uma paciente muito querida. E ela começou a contar, a gente, na hipnose, a gente tem essa ericksoniana, a gente tem essa empatia que vai trocando, caiu a ficha. Né? Você vê que eu estava trabalhando ela, mas eu também estava envolvido, eu despertei. Sabe quem eram aqueles demônios? Eram os meus demônios. Olha. Eram as minhas raivas de estimação. Eram as minhas mágoas de estimação, que eu tenho um medo danado de lidar com elas, com as quais eu ainda não tive habilidade, que é o que a gente desenvolve, para poder melhorar o meu diálogo com a minha inveja, com o meu ciúme, com a minha tristeza, com minhas frustrações. Isso é totalmente normal, né? Porque isso é do ser humano, né? Do ser humano, é. Você tem que ter habilidade para poder domar essas emoções e não deixar que elas se manifestem no seu corpo. Então, isso é gestão mental. Sim. É você melhorar o seu diálogo interno, apaziguar, apacentar o diálogo interno. Isso vai ter uma repercussão direta, não só no seu corpo físico, como também no seu propósito de vida, nos seus resultados, nos seus desempenhos. Sim. Lucas, como é que estamos de horário? Estamos com 1h e 19 minutos de programa. Chegamos a 1h20 então, né? Chegamos a 1h20. O doutor Tito aqui com a gente daria uns 4 programas, não daria? Facilmente. E ele não entrou em assunto praticamente polêmico nenhum. Né? Na hora que perguntou, que o nosso programa gira em torno de 1h10, 1h20 mais ou menos de tempo, né? Mas eu queria convidar o senhor para poder contar mais coisas aqui para a gente em outros programas também. Né? Porque o Descendo pelo Ralo hoje tem um limite de 1 hora e pouquinho, né? Justamente para poder a gente conseguir editar os nossos vídeos lá dentro do nosso canal.
Doutor Tito, obrigado mesmo pela presença sua ter vindo Muito aqui. feliz. E eu queria que o senhor deixasse aqui agora para o pessoal o contato. Como é que a pessoa chega ao acesso para poder marcar uma consulta com o senhor, essas coisas assim. A gente tem um telefone que é o 999 30 12 20. Tá? 999 30 12 20. Então você adiciona no WhatsApp. É o WhatsApp também? O WhatsApp para poder marcar. E também tem as redes sociais também, né? E tem as redes sociais. Instagram, né? Instagram, que a gente pode conversar lá e sempre está encaminhando para esse telefone, né? Que a central nossa de marcação, que fica com a agenda. Toda vez que eu resolvo botar a mão na agenda, eu faço confusão, porque... E as redes sociais é doutor DR _ Tito A. Gonçalves, com S no final, né? Não é esse? A gente colocou embaixo também. Não é, né? Eu tô não aqui é com a... Não adicionam esse que você não é. Eu tô aqui com com o Instagram atualizado do Dr. Tito. Esse que é um facilitou para vocês acharem. Porque esse aqui é um deles, ó. Isso, aí ele mudou. Entendeu? E agora foi para Tito Aurélio Prana, que é bem mais tranquilo de você encontrar então lá você no... consegue, então, porque eu tô vendo no o Instagram. Antigo. Eu divulguei o antigo agora pra galera. Inclusive o link da bio é tá exatamente o seu WhatsApp. Então ali tem todas as informações do Dr. Tito, além do próprio WhatsApp. Bernardo. Repete aí. Então vamos lá. Para quem quer entrar no Instagram do Dr. Tito, é Tito Aurélio Prana. Isso. Top. E quem quiser me dar o prazer de aparecer no meu blog, é alimentocura.com. alimentocura.com. Eu quero só agradecer as pessoas que estavam online aqui, também agradecer a Geralda Gonçalves, ao Francesco, né? Francesco, dar risada é o meu melhor remédio. Sempre é o melhor remédio, né, doutor Tito? Né? Isso aí. E a Geralda Gonçalves falou que é maravilhoso. Michele Moisés do Nascimento Abranches bateu algumas palmas também. O pessoal gostou. Tem a participação de várias pessoas aqui, né? Isso é uma coisa atípica do nosso canal, né? Teve só um ou dois que tiveram participação do público assim. Assídua, né? E eu quero avisar você que está assistindo, esse é o nosso podcast Descendo pelo Ralo. A gente perdeu tudo que a gente tinha até agora. Então esse é um podcast novo. Se vocês puderem compartilhar para ajudar a gente aí a levantar o canal novamente, que o YouTube tem esses negócios, né? Isso. Escolhas erradas também tem esses negócios. Inscrevam-se. Né? Então pode pegar e fazer e adicionar a gente lá. Porque a gente tem mais ou menos um ano de conteúdo. A gente vai começar a partir de amanhã ou de hoje já postar os vídeos de todo mundo que a gente tem salvo, graças a Deus. A gente vai postar o vídeo de todo mundo. A gente pede paciência e compreensão e carinho pra gente, porque a gente está tentando de novo restabelecer isso aí. O Descendo pelo Ralo agora vai ter um novo formato, que é esse formato que vocês estão vendo aqui agora, né? O entrevistado vai ficar sozinho e a gente vai ter uma câmera pro bastidor. Assim, a gente está tentando ver se a gente muda de câmera, né, Bernardo? É isso aí. Então vai ter uma câmera pro bastidor. Hoje o Lucas estava participando disso aí, mas sempre vão ter convidados adicionais que vão participar do programa. Para agregar mais ao nosso bate-papo. E convidar você que segunda-feira vai ter também o Descendo pelo Ralo Raiz, que o Descendo pelo Ralo, para quem não sabe, era um programa de rádio de 1997, que era de humor. E esse programa vai estar no ar segunda-feira às 8 horas, às 19 horas, segunda-feira, com a equipe original do Descendo pelo Ralo, que é a galera que começou lá em 97. Eu consegui reunir todo mundo. Então espero que todo mundo consiga estar aqui presente com a gente, que é um programa que era um programa de humor, que era mais voltado para a rádio, e agora a gente está mudando os formatos para isso aí. Mas esse é só um programa só piloto, não quer dizer que vai ter vários programas, não. Foi só um programa em homenagem ao que começou, que era o Descendo pelo Ralo. Doutor Tito, obrigado por tudo, tá? É bacana que a gente teve uma consulta de graça pro Bernardo aqui. Né? O Bernardo com certeza vai procurar o Dr. Tito. Com certeza. Né? Mas é bacana porque assim, é uma coisa que a gente não conhece mesmo, não. Então assim, você vai falando as coisas mais técnicas, aí você fala assim, caraca, como é que a vida, a gente tem várias coisas que a gente vai direcionando ali. Dr. Tito, obrigado por tudo, tá? A gente vai deixar depois nas redes sociais, dessa vez vai, né? Com certeza. Todos os links de acesso do Dr. Tito aí. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite. Dr. Tito, obrigadão. Muito obrigado. Obrigadão. Desculpa pela indiscrição, mas... Gente, obrigadão. Obrigadão. Valeu.